hora do rush. Uma hora extra. O seu final de tarde é muito mais animado. Na Mundial FM. Um bate-papo descontraído e informativo no comando de José Luiz Bonamigo e Elano Beckman. 6 horas e 1 minuto, está no ar o Hora Extra desta segunda-feira, hoje 9 de outubro de 2023, semana de abertura da Expo Fest Juí 2023. Tempo bom, céu claro, algumas pequenas nuvens no horizonte, a temperatura nesse final de tarde, início de noite aqui no centro da cidade é de 22 graus. Vamos até às 7 da noite, com um bate-papo aqui descontraído, com música, sempre em nome de Priscila Dansvan, David Autosserviços, Restaurante Glasnost, Casa das Linhas, Cerâmica Caspari e Leão das Tintas. E hoje vamos receber aqui, né, José Luiz Bonamigo, a nossa magnífica reitora da Unijuí, professora Kátia Nering, está praticamente a um passo de passar o bastão, né, para a próxima reitoria, que deverá dar sequência ao trabalho à frente da Unijuí, a Universidade Regional do Noroeste do Estado. E aqui vem para conversar um pouco com a gente, com certeza fazer um balanço, né, Bona? Conversar um pouco dos projetos futuros. Sim, mas ela não vai escapar do nosso interrogatório, né? Nós vamos fazer aquele tradicional. O tradicional? Nosso seu microfone acho que está com problema aí, Bona, dá uma conferida no cabo aí que eu acho que está fora do... Não está. E aí? Não. Agora? Negativo. Não está funcionando aí o microfone. E aí? Não dá não. Problema técnico aí, né? Deram um puxão aí hoje. Os dois aqui estão abertos e não temos o áudio aí desse microfone, né? Vem aqui falar. Eu estava falando que ela não vai escapar do nosso tradicional, aqui ó, nosso tradicional interrogatório. Interrogatório. Tudo bem, isso fica por sua conta aí. Questão. E agora? Vamos ver, fala aí. E agora? Não, ainda não, nada. Não, agora sim. Isso, aí, valeu. Muito bem, isso. Professora... Começando então, Elano. Pois alguém não. Apertou um botão ali, o piloto sumiu. Alguém deve ter apertado um botão aqui. Estão sacaneando o chefe, porque sabe que o chefe gosta de sentar aqui nesse microfone. Claro. Desabilitaram, eles querem a Bona, chega. A nossa audiência, Deus, se apresenta. A nossa audiência está muito grande, então eles querem nos sabotar aqui. Mas hoje, dia 9, é o dia do atletismo. As efemérides do dia. Dia do empresário, da micro e pequena empresa. O pessoal do Sebrae adora esse dia, né? Tem muitos. Pequenos e micros empresários. Hoje é o Dia Universal da Criança. A propósito, amanhã nós vamos fazer um pré-dia da criança para alertar, porque as crianças querem... Eu tenho um comercial ali pronto, se você puder deixar meio no ponto. Vamos aqui buscá-lo. Mamãe, eu não quero roupa, eu quero brinquedo. As crianças preferem brinquedo. Sim, porque as mães sempre aniversário, Natal, essas coisas assim que as crianças ganham presente, sempre é roupa, né? E Dia Nacional do Profissional do Consórcio, o pessoal que ganha dinheiro vendendo consórcio. E o consórcio foi um tempo aí muito buscado e preferido, depois perdeu a preferência para os financiamentos e agora está voltando com muita força, né? Inclusive para quem quer investir, né? O pessoal aí aplica muito dinheiro em consórcios. É isso aí. E aí, a nossa convidada de hoje, magnífica reitora. Qual é a primeira pergunta para ela? Me conta a sua história. A pergunta que não quer calar. Professora Kátia Nering. Boa noite, magnífica. Boa noite aos nossos ouvintes. Então, né, primeiro quero dizer que é um prazer imenso e a visão aqui do estúdio da Rádio, né, Mundial é muito bonita, né? O quanto é importante a gente olhar para fora na nossa cidade de Juí
e ver árvores, né? Por mais que a gente tenha muitas, 3 montanhas praticamente na cidade, né? É o único camelo que tem 3 corcovas. Isso, né? E que o centro ali é na nossa Praça da República, mas ao mesmo tempo ainda temos muito verde, né? Isso é espetacular. Hoje recebemos um grupo de pessoas aí que vêm do México, né? E disseram justamente isso, o quanto a nossa cidade é arborizada e o quanto o campus também é lindo, no sentido de ter grama, árvores, muito verde, né? Isso aí. Olha, essa impressão para quem vem de fora é muito importante, né? Tem um peso dobrado. Olhando para o outro lado, então, lá do oeste, né? Que a gente vê assim, a posição em Ijuí, tem o lado sul, que o pessoal está construindo edifícios também, né? Então aqui a gente pegou mais perto do ginásio, ali são vários edifícios. Exatamente, né? O lado Mas agora tem tem um paredão agora, que é a obra da Clipe, do shopping da Clipe, que vai acabar com o pôr do sol lá. Mas ele está quase na subidinha, né? Eu acho que dependendo da posição vai dar para ali vai dar para colocar um telão para passar filmes ali, que vai ficar uma obra fantástica. É uma obra que coisa, né? de envergadura. Né? A família ali guardou, né? Juntou a grana e agora com investimento próprio, sem financiamento e tudo, e de repente a construção saiu do papel e está indo rápido, né? Está indo rápido, né? Nós aqui temos... Vamos fazer aquela primeira pergunta para a reitora, se ela é ijuiense de carteirinha mesmo, nascida e criada em Ijuí, tomou TOD em Ijuí ou não? Sim, comprei muito material escolar lá na livraria Santo Antônio, né? Santo Antônio, né? Onde tinha, na realidade, basicamente todos os nossos materiais escolares e principalmente os livros, né, que a gente comprava. Então, tu não pegastes, então, uma livraria cultural ainda? Deve ter pego. Claro, cultural também, também, dos livros, sim. os livros todos também eram... Elas rivalizavam, né? Cultural e a Santo Antônio. Cultural e Santo Antônio, né? Estudasse onde? No Colégio das Irmãs, depois então, no Ruizão. É normalista, então? Não, saí no 8º ano, né, ainda antigo, né, e fui depois para terminar, para fazer o ensino médio efetivamente no Ruizão. No Ruizão. Isso, então sou natural de Ijuí, minha mãe e meu pai também são daqui, sim, né? Qual é o sobrenome deles? Nering, né? Minha mãe foi coordenadora de educação. Dona Santa Nering. Isso. Na época que era delegada. Delegada de educação, isso mesmo, né? Então, professora. Eu não tinha associado ainda. Santa Nering. Eu não me lembrava também, porque é tantos anos empilhados aí de informação, que daí tu começa a não associar já, né? Daqui a pouco já vem os netos da Santa Edith. Também, isso, temos aí os netos também espalhados já. Então, nasci aqui, fiz toda a minha escola de educação básica aqui em Ijuí. Depois fiz na universidade também curso de ciências, quando eu tinha curso de ciências curta e depois plena. Fiz química de plena e matemática de plena. A tábua de química, tu decorou tudo. Quase, né? O professor Otávio dizia que a gente não precisava. Otávio Maldaner não precisava decorar, bastava compreender, né? Então isso foi um grande ensinamento. Então esse foi o erro que eu tive, nunca consegui decorar, eu tinha ter compreendido. E olha só. Aí acabei fazendo também licenciatura em matemática e aí fui fazer mestrado e doutorado na Federal de Santa Catarina. Mas acabei voltando para Ijuí, então fiz concurso na Unijuí, fui professora... Esse mestrado e doutorado foi em que área? Na área de educação. De educação. Isso, de educação. Então, voltei, fiz o mestrado, acabei sendo professora também estadual e municipal, fiz antes, né, de fazer o mestrado, acabei me exonerando do município, fui fazer o mestrado, voltei e acabei fazendo então o concurso na universidade. Fui professora, me orgulho muito assim de ter sido professora do município, ter sido professora do estado. Fui professora na EFA, na Escola de Educação Básica da Universidade, né, da FIDENE, e aí fiz concurso na FIDENE, então para ser professora da Unijuí, e lá estou até hoje com quase
35 anos de casa. Dava que cadeiras que eu trabalhava, então, comecei a trabalhar com matemática, com práticas de ensino, com estágios no curso de pedagogia. Não judiava os alunos lá na matemática, que nem o Jorjão Falkenbach. Foi meu professor também, foi meu professor. Ai, meu Deus do céu, não foi fácil. Foi. Até a matemática 4, então o Jorjão Falkenbach, o cara tem que ser campeão, viu? Né? Mas bons ensinamentos do professor Jorge. Agora a gente tem, como pesquisa já há algum tempo sendo divulgada, a profissão de professora é uma das que menos tem procura, um percentual muito baixo, né? E a gente sabe que para ser professor tem que ter vocação, né? Como é que a senhora vê essa questão desse desencanto com a profissão, né? A senhora que é uma professora que já está há mais de 30 anos lecionando, né? Claro que algumas interrupções aí por conta das suas gestões, tanto como vice de graduação, como também agora como reitora, mas houve uma desilusão, um desencanto, isso é por conta das redes estaduais, municipais, como é que a senhora vê isso? Bem, primeiro eu tenho que dizer assim uma verdade, que quando eu estava fazendo o curso de ciências, eu sempre negava a condição de ser professora. Para mim, eu estava fazendo o curso de ciências e eu queria trabalhar em laboratório, né? Sim. E por isso, é isso que me levou ao curso de ciências. Mas quando eu fui fazer meu primeiro estágio, né? Então assim, entrar na sala de aula, porque o curso de ciências ele não tinha o que hoje está acontecendo nos cursos de licenciatura, né? Já te levar muito no início do curso a saber a realidade das escolas, o que significa isso, ter interação com os professores que estão nas escolas de educação básica, né? E aí, quando eu comecei a fazer o meu estágio, eu realmente me encantei pela docência, né? Mas eu sabia e saí desse estágio tendo certeza que eu precisava estudar muito para ser uma boa professora. E por isso decidi então fazer uma especialização, depois o mestrado e depois o doutorado. Para quem viu e teve a mãe em casa como professora a vida inteira, né, então, e acha assim, ela seguiu a carreira da mãe, se espelhou na mãe, então não foi tanto assim, não? Não foi tanto assim, realmente eu não queria ser professora, mas esse contato, eu acho que a minha experiência de fato com o estágio foi um grande divisor de águas na minha vida. A prática é muito importante. A fruta não caiu longe do pé. Mas a prática é que me levou de fato a assumir essa condição, né? Não, e interessante, para você conseguir professor de química, porque fazer você se apaixonar por química não é fácil, né? Mas eu tive bons professores na escola, no ensino médio, e esse contexto do laboratório é que me seduzia muito. Mas daí para ser professor são outras habilidades e outras competências, né? E esse contexto que eu entendo assim que é o que está levando a nós termos praticamente um apagão de fato de professores, né? Acho que a sociedade precisa de fato reconhecer essa profissão como fundamental para qualquer outra profissão. E isso é uma definição da sociedade, né? Hoje, conversando, por exemplo, com estudantes do ensino médio, eles passam por essa não vontade. Bem, temos que melhorar as condições da escola, precisamos ter uma política de Estado efetivamente, plano de carreiras melhores, reconhecimento do professor. Eu me lembro o que era na minha infância e o reconhecimento para minha mãe, né, sendo professora. Era muito mais reconhecido. Meu pai, hoje acontece de pai e mãe, quando recebe um aviso, teu filho está aprontando aqui no colégio, eles vão defender o filho e não satisfação o que está acontecendo. Muito isso, né? Mas a gente só brincava com meu pai dizendo assim, o pai era o marido da professora, né? E as professoras, os professores, eles eram extremamente reconhecidos, né? Então acho que isso é uma questão muito cultural e é uma questão que a gente precisa
problematizar enquanto sociedade. Hoje se carece de valorização e reconhecimento. Isso, eu acho nível isso do aí. Estado e do município, né, nas redes. Com né, certeza, colocar assim. isso aí. As instituições de ensino superior é outro É uma papo. outra Eu discussão. até acredito que essa crise institucional da família, digamos, de não valorizar o professor, é fruto da não valorização política. Acho que o problema é assim, se os políticos valorizassem como tem que ser o professor, a própria família estaria valorizando mais. É um contexto, né? Eu Uma acho que coisa é um puxa a contexto outra. geral. Isso aí. Mas a gente nota assim, ó, entra governo, sai governo, parece assim que a última coisa que vão se importar é a educação. A educação, quando tu não tem o CEPERS lá brigando, né? O cara tá graças a Deus, mas em vez de ele pensar ao contrário, não, poxa, se tem alguma coisa que pode ser libertária, que pode aumentar ou trazer mais progresso e coisa, ensinando as pessoas, não deixar as pessoas burras, analfabetas e que vão ficar dependendo sempre de esmola, de Bolsa Família, de Bolsa isso, Bolsa aquilo, que liberta é o estudo, gente, né? Mas ao mesmo tempo, né, tem uma contradição nisso, porque qualquer campanha política, a pauta dos candidatos é o quê? A prioridade é o tema educação. Mas como sair da campanha política para projetos efetivamente, né? E projetos que precisam ser de fato da nação. Queremos um país desenvolvido, queremos um estado desenvolvido, queremos uma cidade desenvolvida. Como a educação está? Basta ver os índices aqui de Juí. Né? Nós temos índices bastante significativos. Bem, qual é o reconhecimento desses professores que estão nas escolas de educação básica do nosso município? Né? Qual é a remuneração, qual é o plano de carreira, quais são as condições de trabalho? E aí a gente pode já colocar uma diferença entre o grupo do município e o grupo do próprio estado. Né? São condições diferentes, não estou dizendo nem pior nem melhor, mas isso precisa ser trabalhado e precisa ser colocado em pauta. Professora Kátia Nering, que está conosco aqui no Hora Extra, foram 6 anos da gestão antes que você passa, vou pegar aqui esse gancho, tá bom, pessoal, antes que tu passa aí, eu acho que vale a pena trazer a informação que a Assembleia está pensando diferente. Os deputados estaduais estão desenvolvendo um projeto, estão vindo ouvir pela primeira vez, está acontecendo, que agora não consigo me lembrar o nome do presidente lá que está puxando a frente. Comissão de Educação. Comissão de Educação. O deputado Rafael Braga, que está com o projeto das comunitárias. Não, mas eles estão fazendo uma avaliação, né, do que tem que mudar na educação, desde até na questão da mão de obra, da profissionalização, de fazer um ensino mais técnico também para preparar as pessoas já no ensino médio. No ensino médio, né? Então, assim, eu acho assim, muito interessante esse trabalho que a Assembleia está fazendo. Quem é presidente é a deputada Sofia Cavedon. Tá, não, mas da Comissão... Da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Tecnologia. O presidente Legislativo atualmente é o... Presidente da Assembleia? Da Assembleia, agora eu fiquei devendo. O cara é de casca aqui, o de Marau. Já vamos confirmar. Foi o prefeito de Marau. Depois a gente vai ver. Esse cara tá com um discurso muito bom. Esse cara vai fazer sucesso, viu? Porque ele está trazendo toda essa... Está liderando esse movimento na... E o Mazanquim, do MDB. Isso aí. Mas eu dizia, e começava aqui a formular uma pergunta, porque, e tentando fazer a conta, foram 6 anos de gestão do professor Martim, a senhora como vice-reitora de graduação, e depois mais 6 anos a senhora como reitora da instituição. Foram 2 mandatos, né? Mais 7, porque 7. Foi o primeiro ano de gestão de reitoria com 4 anos. A partir de agora sempre será 4 anos. Isso. Essa atualização Pode só Isso. uma reeleição? Uma reeleição. Uma reeleição. São 13 anos. 13 anos dá para dizer assim, afastada da sala de aula? Não, muito pelo contrário. Se é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer, é que talvez eu tenha, assim, não ministrado aula em 1 ou 2 semestres. Por quê?
porque eu sempre continuei no programa Stricto Sensu, né? Então, como eu sou professora do programa em Educação nas Ciências, eu sempre tenho orientandas, acabo fazendo pesquisa. Que é o programa de mestrado e doutorado. Isso, né? programa de mestrado e doutorado em educação, né? Onde a gente tem 7 programas aí, né? Então eu acabei nunca me desvinculando efetivamente da docência. Na graduação, sim, acabei reduzindo drasticamente a minha atuação, né? Mas no programa de mestrado e de doutorado eu continuo sendo professora, trabalho com disciplinas. Até porque o vínculo com a instituição é de professor, então para manter o vínculo tem que continuar na sala de aula. Perfeito, então nós não somos contratados para ser reitores nem vice-reitores, nós somos contratados para ser professores e dos professores, né? Eu estou dando risada que sexta-feira nós falamos aqui que um dia a gente vai descobrir o que é a palavra sextou, né? Ela não vai conhecer ainda que é a palavra sextou, vai continuar trabalhando. Talvez o sextou não faça parte da minha vida com o tempo. Mas também como professora, né, e como pesquisadora, o sextou geralmente funciona diferente, né? Porque também temos aquela parte de fazer a leitura, produzir, né, reunir com orientandos, que muitas vezes são trabalhadores. Então, a pior coisa eu acho que é corrigir prova. Corrigir prova, eu acho que é bravo, porque assim, acho que o professor fica triste quando pega a nota, pega a prova do aluno e, puxa, eu dei aula com tanto amor e carinho, achei que tinha entendido e agora vai na prova. Mas será que isso? Acho que vamos ao intervalo. Deixa eu ver aqui, 6h22, eu só queria emendar aqui, diante desses 7 anos aí, os 12, 13 anos, né? Dá para fazer uma avaliação, isso pode fazer na volta no intervalo, e que legado assim a senhora acredita que tenha deixado à frente da reitoria, algum vice-reitor de graduação? Eu acho que talvez tem mais de um legado deixado aí. Então, a professora Kátia Maria Neren vai responder depois do intervalo essa pergunta ou essas duas perguntas aí. Voltamos já com Hora Extra. 6h27, estamos de volta com Hora Extra, 22 graus a temperatura. Falamos para a Glasnost, restaurante Glasnost, tem pratos à la carte, filé, sushi, peixes, pizzas e muito mais, todos os ambientes aconchegantes para você e sua família. E a teleentrega funciona pelo 3332-2444. Restaurante Glasnost, na rua Doutor Pestana, 238, em Juí. Priscila Dansman, Centro de Estética Avançada, procedimentos faciais, corporais, planos de emagrecimento, com novidades exclusivas. Acompanhe nas redes sociais. Conheça o Sizer, a nova lipo em HD e a lipo mini invasiva, uma exclusividade de Priscila Dansman em Ijuí. Fica na 21 de abril, 454, próximo ao estádio de São Luís. O telefone é o 3195-0185, WhatsApp 99713-8571. David Autosserviço, geometria, balanceamento, venda de pneus nacionais e importados, troca de óleo e manutenção de freios e suspensões. No Rua das Chácaras 625, agende seu horário pelo telefone 3333-1224 ou 99206-0304. A pergunta que ficou no bloco anterior, antes do intervalo, para a reitora da UNIG, professora Kátia Maria Neren. Só para lembrar que a Glasnost hoje está fechada, né? Hoje é segunda, é folga, mas sextou para eles hoje. Mas temos que falar dela igual, porque a nossa... Não, mas é bom lembrar para o pessoal não ir lá que está fechado, né? Segunda-feira é folga. Vamos ter que colocar um adendo no texto. Segunda folga. Né? Segunda-feira fechada. Agora tu está informado, né? O Irlanda está pegando todas as mães aqui do programa. Isso. Professora Kátia Neren, que está conosco aqui, fiz a pergunta no final do bloco anterior, que são aí 13 anos de atuação na reitoria, primeiro como vice-reitora e depois como reitora. Que avaliação se faz e que legado a senhora acredita ter deixado junto com a sua equipe para a instituição, que é uma instituição comunitária, que está aqui já há muito tempo e que tem o carinho de toda a nossa comunidade? Bem, Elano, eu acho que antes de falar sobre o legado que deixar, se me permitem, a gente precisa entender um pouco desse contexto, né, desses 13 anos. Acho que muitas questões influenciaram os movimentos, os desafios e chegarmos aqui em termos de educação superior, né? Falar da FIDEM e da Unijuí é nos remetermos a 65 anos atrás, né? Mas se pegar esse recorte dos últimos 12, 13 anos,
nós passamos por uma crise muito grande da educação superior, né? A universidade, a Unijuí, já teve praticamente 12, 13 mil estudantes, né? Se pegar esse recorte de 13 anos aí, nós saímos de 9 mil estudantes para 4.500, 5 mil estudantes. Isso ali pós-pandemia. E, não, antes inclusive da pandemia, porque nós tivemos um crescimento muito grande em relação à modalidade EAD, Elano, né? E isso atacou violentamente a universidade. Então, o último processo de recredenciamento institucional, nós estávamos com 8.000, 7.700 estudantes. Hoje, estamos chegando a 4.500 se tu tirar o complexo EFA, a EFA, e tu tirar cursos de curta duração mais rápido. Então, isso. Claro que a pandemia foi muito maior, né? Então, assim, isso traz uma consequência muito drástica e exige da instituição um reposicionamento muito significativo, né? Mas essa onda não é uma coisa que a Unijuí passou sozinha, né? Não, perfeito. Quase todas as universidades, ditas comunitárias, as comunitárias sentiram mais, né? Atrelado a isso, Bonamigo, também temos uma mudança de governo, e eu colocaria aqui o primeiro ano de governo final, né? Lula, Dilma, Bolsonaro, e agora novo governo Lula, né? E aqui não estou falando nem pró e nem a favor, estou falando da consequência desses governos para as comunitárias principalmente. Então, houve um movimento de um governo de esquerda, mas que aumentou drasticamente o posicionamento a expansão das federais, seja em termos de universidades federais. Então basta vermos a Universidade Federal da Fronteira Sul, na nossa região, e os institutos federais. Isso tem uma consequência, né? E também não é só para a Unijuí. Pega as 14 instituições comunitárias, o que significa colocarmos em 40 a 60 quilômetros mais um instituto federal. É bom? Estou dizendo que sou contra o Instituto, muito pelo contrário. Estou falando do impacto desta expansão, que entendo que precisava acontecer em vários estados e regiões, mas que precisaria ser discutida em termos do que existia. A política do FIES, primeiro governo Lula, absolutamente positiva para a instituição. Então, 2013, 2014, nós aumentamos drasticamente, e tinha junto com isso o aumento significativo nos cursos de engenharia, né? Nós chegamos a ter uma invertida no nosso ciclo, assim, que quase metade, 40% dos estudantes da universidade eram da engenharia. E hoje isso já se modifica drasticamente, né? Então, sempre uma universidade são ciclos, e os ciclos dependem de políticas governamentais. Se iniciamos nossa trajetória já com 15 mil estudantes, sendo que a metade era de formação de professores, hoje isso é ínfimo perto dos 4.500 estudantes que nós temos. Que momento, né? Aquele da universidade, quanto ajudou a formar professor, né? Vinha gente de todo lugar do Brasil, né? Isso mesmo, Elano. Lembra que nós tínhamos cursos experimentais do regime de férias, né? Férias, janeiro, férias. Pegava uma parte de dezembro, janeiro, fevereiro, julho. E Juiz se transformava, né? E eu peguei alguma festa no curso. Eu não ia falar sobre essa perspectiva. Ainda era solteiro naquela época. Mas que era extremamente significativo. Muito efervescente nesse aspecto também. Muito também, né? Mas por outro lado, eu sempre dizia, fui professora e sempre dizia assim que era muito bom trabalhar no regime especial. Porque as pessoas estavam ali de manhã, de tarde e de noite. Tudo bem, às 10h30 eu fazia a festa, sim, mas às 8 horas, que também se transformou, né? O restaurante universitário tinha bebida, tinha festa, as melhores festas da Unijuí, eu acho que eram ali, né? Então, tudo isso, né? Mas então, a política de expansão, a política do FIES, hoje FIES, praticamente nós temos em torno de 76, 80 estudantes só com FIES.
Veja o que significa isso. Chegou a quanto? Já chegou a 35% do faturamento da instituição. Então nós tínhamos mais de 6 mil, 5 mil estudantes. E hoje com 80. Com 80, né? Porque agora a gente saiu completamente. A ampliação da modalidade EAD. Então, assim, e isso precisa ser entendido pela população. Em Juí, nós temos mais de 32 instituições de educação superior. 32? 32. Atuando a maioria delas no EAD. Isso aí. Bem, basta a gente perguntar onde estão essas instituições. Onde estão as instituições? Mas tem, estão cadastradas e estão no sistema EMEC. Isso teve um impacto muito grande, né? A própria lei das comunitárias nesse período, então, ela é homologada na LDB, e nós estamos falando de LDB lá de 2006, mas ela é regulamentada em 2013. Estamos fechando 10 anos da lei das comunitárias. O que significa isso? Uma universidade pública não estatal. Porém, nós não somos vistos, né? Se tu pega o censo da educação superior, o que existe no censo da educação superior? Existem privadas e públicas. Nós contamos a nossa produção, o nosso número de doutores, a nossa inovação, as nossas patentes, tudo isso conta para as privadas, né? Tanto que a semana passada estava em Brasília, pela primeira vez a Secretaria de Regulação trouxe uma informação mostrando a potência das instituições comunitárias, principalmente mostrando que os nossos conceitos em termos de avaliação externa são conceitos 4 e 5, de um conceito de 1 a 5. Então vejam o que nós podemos e o que nós contribuímos para o desenvolvimento, para a inovação, para a formação, né, de jovens. Então a lei ainda precisa ser toda regulamentada. Tivemos nesse período aí, Elano, 2 ciclos muito grandes de estiagem para uma região agrícola. Olha o que significa isso, 13 anos, né, 12 anos aí. Para fechar esse ciclo, um processo de pandemia, que não foi pouca coisa, mas eu digo que esse é o processo de pandemia, nos ajudou no sentido de enfrentarmos alguns processos que muitas vezes a gente passava por cima, seja em relação à tecnologia, seja em possibilidade de pensar processos diferentes, e aquilo que nós chamamos então em 2020, 2022, de reinvenção da própria instituição. Isso é um grande legado que fica aí, que vai ficar e que precisa ser visto, né? E aí, fechando esse ciclo de consequências aí para esse meu período de gestão, temos aí no ano de 2023, então, um outro governo, né? Então, iniciei por esse governo, termino com esse governo, mas ao mesmo tempo com muitas indecisões ainda em termos de como vai fazer os processos de encaminhamentos para a educação superior, né? Precisamos de muita legislação, precisamos de uma política de governo e que ainda está em processo de transição, né? Temos trabalhado juntamente com o Comung, né, o Consórcio das Universidades Comunitárias do Rio Grande do Sul, com a CAF, que é de Santa Catarina, e com a ABRU, que é a Associação Brasileira das Instituições Comunitárias, levando muitas pautas para o governo federal, né? E que tem se mostrado um bom ouvinte para a implementação de políticas. Eu entendo que todo esse contexto marca os movimentos que nós precisamos fazer enquanto uma instituição comunitária, né? Nós não podemos e não temos condições de parar e esperar simplesmente uma política, assim como fizemos no processo de pandemia, né? Em 3 dias a universidade se reinventou e não paramos de trabalhar. Não foi pouca coisa, né? Assim, ó, o pacto que foi feito entre os professores, entre o grupo de técnicos administrativos e com os nossos próprios estudantes foi gigantesco. Eu tenho, assim, o maior orgulho de pensar o que conseguimos fazer. Hoje encontro nos processos de formatura, Bonamigo,
E muitos pais dizendo, nossa, mas eu assisti a aula daquele professor. E olha o que significa isso, olha a riqueza desse processo, né? Por quê? Porque nós levamos a sala de aula da universidade nas casas das pessoas. E conseguimos fazer com uma grande competência, né? Pensando nos legados, né? Acho que esse enfrentamento da redução drástica de número de estudantes, mas entregar uma instituição relativamente saneada, né? Bonamigo pode falar porque está aqui está no nosso conselho curador da instituição, né? Da fundação, não só da Unijuí, né? Mas a fundação Vou deixar de ser magnífico agora, só tô saindo dela. Então, olha só, sai quase junto, né? Isso. Mas uma instituição que tinha uma dívida imensa, que tinha vários problemas aí, posso dizer que nos 7 anos negociamos 13º salário, né? E os salários todos em dias, todas as questões tributárias em dias, entregue. Isso não é um mérito meu, isso é um mérito de toda a instituição, né? Então, assim, em termos de sustentabilidade e em termos financeiros, a instituição está muito bem para aquilo que precisa ser colocado, em termos de uma instituição universitária. Nesse contexto de instituição universitária, mesmo com a redução de número de estudantes, os nossos processos de implantarmos curso, não só medicina. Medicina foi uma batalha que não foi só nossa, foi da região, foi do estado, foi muito, né? Mas estamos aqui entregando o ano que vem 30 novos médicos para toda a nossa região. Já é a primeira turma. A primeira turma se forma em dezembro de 2024, né? E estamos aí com o curso de medicina aprovado agora com 80 vagas, sendo 40 vagas no vestibular de verão e 40 vagas no vestibular de inverno, né? Com uma grande parceria com o Hospital de Clínicas Ijuí. Então, assim, tá extremamente positiva a nossa relação e entendo que a universidade e o hospital ganham em relação a isso, né? Também fazendo uma relação com o Hospital Bom Pastor e depois que fechar o ciclo de reconhecimento de curso, com certeza o Hospital da Unimed também vai servir de espaço de prática para os nossos estudantes. Mas junto com isso temos biomedicina, temos fonoaudiologia, temos 3 cursos de engenharia no campus de Três Passos, de Santa Rosa, desculpa. Então temos vários cursos aí que conseguimos implantar nesse período. Junto com isso, aquilo que define ser uma universidade. O que é uma universidade? Tu entra graduado e tu pode sair pós-doutor. Então temos cursos, aí temos 7 cursos de mestrado e doutorado, inclusive pós-doutoramento, sendo feito na Unijuí, nessa universidade regional. E isso exige que a gente tenha pesquisadores. Nós saímos de um pesquisador produtividade, aquele que é reconhecido pelos seus pares, que ganha inclusive uma bolsa, para 17 professores produtividades agora. Temos projetos em parceria com várias empresas de Ijuí e da região. Temos um centro de inovação e estamos modificando radicalmente todo o processo no agro com projetos de melhoramento genético. Então, em todas as áreas de conhecimento, a gente está com o pé na nossa comunidade a partir de demandas efetivamente locais, mas que essa produção local ela possa ser vista e ser útil para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e quiçá no mundo. Quer dizer, a extensão está forte. A extensão está muito forte. E eu vejo, isso eu posso marcar assim, ó. Nós começamos na Unijuí pelo ensino e pela extensão, mas reorganizamos isso para a pesquisa também. Porque se temos bons programas e programas de mestrado e de doutorados qualificados,
é porque fizemos esse impacto da extensão, que é uma relação entre universidade e comunidade, também no campo de pesquisa, e que é o que nos permite sermos uma universidade efetivamente, tentando buscar agora para o próximo recredenciamento um conceito 5, né? Uma universidade que faz ensino, pesquisa, extensão, cultura, que não abrimos mão, né? Basta ver o que significa o movimento do nosso campus em termos culturais, de apresentação, de cadagem, de coral, mas também de inovação, de empreendedorismo e de relação com países externos no processo de internacionalização. Eu teria um exemplo de um case que eu gostaria, se dá para a gente citar aqui sem problema, né? Mas tipo o curso de agronomia, né? Foi um curso que amadureceu muito. Nós estamos numa região que a nossa vocação é o agronegócio, né? E a gente sentiu que nos últimos 4, 5 anos houve uma transformação, virou uma locomotiva para o desenvolvimento e sofria críticas, né? Então houve um amadurecimento e uma transformação, então tem que dar os parabéns. Nesse sentido, assim, só para pegar esse teu case aí, né? Nós tínhamos uma crítica muito grande, mas conseguimos então reorganizar esse movimento, continuar defendendo o que significa sustentabilidade, mas com inovação e respostas àquilo que as grandes propriedades, pequenas propriedades de fato precisam, né? Não é qualquer instituição que pode ter um programa de melhoramento genético. Nós temos isso, e nós temos uma relação com muitas empresas que, inclusive, os seus trabalhadores, os seus funcionários, estão fazendo mestrado e doutorado conosco, né? A partir do programa do mestrado em sistemas ambientais ou modelagem matemática. Então, seja empresas aqui de Juí, quanto de Panambi, de outros, né? Então, isso foi uma modificação muito grande e que posso dizer, assim, que foi dos últimos 5 anos, porque a gente tinha um distanciamento bastante significativo nesse contexto. Muito bem, eu acho que vai ter que ir para o intervalo. Vamos para o intervalo, né? Mas pode falar. Não, eu só já está em cima, é 18h47. Não, eu acho assim que outra coisa que a gente tem que comentar aqui é a batalha da medicina. Falávamos antes do intervalo sobre a medicina, você ia perguntar, sim, né? Pois é, eu acho que isso aqui é bom de lembrar, essa peleia foi grande, foi uma guerra de 20 e quantos anos, mais ou menos. Mais de 20, porque o primeiro reitor era o Walter Frantz, o né? Professor Walter. Não, o professor Telmo. Telmo Frantz. Professor Telmo. Mas no momento da decisão que negaram lá a primeira vez era o Walter Frantz. Mas quando iniciou o sim, curso, o processo, que fizeram inclusive o vestibular, lembra? Ter vestibular, né? E aí impugnaram o vestibular, foi o professor Telmo. E aí depois veio com a lei dos mais médicos, né, 2013, então entramos numa outra seara também, e eu sempre insisto em dizer, né, o curso de medicina, ele é um curso que, se hoje temos aqui, é porque de fato toda uma região se mobilizou para que o curso tivesse, né? Mas também eu faço um destaque aqui, Ijuí tem uma qualidade em saúde. Né? Então, desde aquele não que levamos há mais de 20 anos, tanto Ijuí quanto a Unijuí se movimentou na expectativa de ter um curso de medicina. Tinha que ter um diferencial para e nós sempre fizemos isso, né? Então, HCI, Bom Pastor, o próprio município, né, com complexidades que são de competência do município. O Hospital da Unimed, uma potência em termos nesse contexto, né? E a própria universidade aí com os cursos na área da saúde, né? Então estamos falando de cursos aí com quase 40 anos, né? Enfermagem, nutrição, farmácia, fisioterapia, estética e cosmética, biomedicina, agora a fonoaudiologia. E também o próprio mestrado e doutorado que aprovamos esse ano, né? Então provavelmente a primeira turma de doutorado em atenção integral à saúde começamos em 2024, né? Neste contexto todo, tivemos então o edital, a candidatura então da Unijuí, perdemos o primeiro processo, né, aí com muita dor, né, efetivamente, porque foi um movimento
da região, efetivamente, para termos o curso de medicina, mas também eu acho que mostrou muito o que significa uma universidade com raízes e com decisão de estar nessa cidade. Porque a outra instituição que ganhou, ela não teve nenhum problema de desistir daqui, porque ganhou mais 50 vagas em outro local que interessava. E né? é uma grande empresa, também, com investimentos na bolsa, enfim, né? Estrangeiros investimentos. Isso aí. E o próprio movimento, assim, veio para cá dizendo que iria colocar 10 milhões de reais, vocês lembram das manchetes nos nossos jornais, né? Só um complexo que nós construímos, o complexo 2, né, foi 10 milhões, fora todo o valor que a universidade investiu em transformações dos laboratórios que já tínhamos da parte básica. Então, assim, ó, 10 milhões é muito dinheiro, mas para quem está implantando um curso de medicina, não é com 10 milhões ou com 20 milhões que se faz um curso de medicina, né? Mas, enfim, passamos esse processo, tivemos um grande apoio da comunidade, de novo dos hospitais, né? Iniciamos um curso que está aí efetivamente fechando a primeira turma no ano que vem, em dezembro, já com formatura agendada, né? Porque os cursos de medicina, tradicionalmente, eles entram para a universidade já definindo, então, aí, quando será a formatura. Mas foi uma grande aprendizagem de fato, assim, ó, eu vejo que é muito diferente toda a complexidade que esse curso exige, né? Eu posso dizer que ele tem 3 grandes momentos no curso, né? Os primeiros 2 anos, talvez mais cômodos para a universidade, no sentido de que é muita a formação básica, só que nós fizemos um diferencial no sentido de já trazer professores médicos também para atuarem nesta formação básica. Isso. Então vão fazendo este movimento, inclusive, de se constituir enquanto docentes, né? O 3º e 4º ano que começa as clínicas, então é aquelas pequenas imersões que os nossos estudantes vão para o hospital, para a rede básica, né? Muito focado, o nosso estudante tem uma formação muito grande na rede de atenção básica, né? E vai fazendo essa formação. E um terceiro, uma outra realidade, uma outra complexidade, uma outra forma de pensar o curso, é toda a parte do internato, 5º e 6º ano, né? Que eles praticamente saem da universidade e se centram ou nas unidades de atenção básica ou na rede hospitalar. Então, praticamente, a gente não vê mais os nossos estudantes, porque nós temos toda uma estrutura, principalmente no Hospital de Clínicas de Ijuí, no qual os estudantes, os professores, eles têm aula lá, eles têm quartos lá, porque eles podem ficar efetivamente, né? E eles já começam a atender com os preceptores. Então, eu vejo que esse movimento exigiu que a própria instituição se reorganizasse e entendessem aí desde sistema, formação para os médicos, entendimento dos nossos professores, efetivamente, né, que exige aí toda uma reorganização. Mas foi, posso dizer assim, uma excelente conquista e um grande diferencial para a nossa cidade e para a universidade. Basta ver o movimento que temos em termos aí de estrutura, né? Seja de apartamentos, porque o país vem a cidade, né, a cidade vai crescendo. A gente sabe de outras cidades, tipo Santa Cruz, né, o quanto cresceu depois do curso de medicina. E foi a grande aposta, a grande aposta da universidade em termos de sustentabilidade, de recuperação, ou não? Não dá para dizer que dá para se fiar nesse curso? Acho que, assim, posso dizer que não é só isso. Só isso. Só isso, né? Nós fizemos, assim, ó, o curso de medicina, sim, ele tem uma mensalidade bastante significativa, mas ele exige muitos investimentos, né? Então, nós temos aí um laboratório de simulação que tem alguns milhões ali dentro, né? E que é exigência legal. Então, nós fizemos, primeiro, preparamos a instituição para ter um curso de medicina e também precisamos fazer uma aposta em toda a ideia de tecnologia que o próprio curso de medicina também necessita e que a área de saúde necessita.
Por isso também temos um grande investimento e uma grande perspectiva na própria área de tecnologias, né, das engenharias. Fizemos aí todo um espaço mais inovação que custou mais de 6 milhões de reais, né, com emenda parlamentar, sim, mas que está fazendo um grande movimento. Então, o curso de medicina, ele alavancou outras necessidades e nós queremos que essas necessidades escorreguem em todas as outras áreas de conhecimento. Muito bem, tempo esgotado aqui. Vamos dar um minuto Um minuto para dizer o que vai fazer a partir de agora. Vou falar do vestibular. Vou dar uma chance para ela aqui, em um minuto fala do vestibular. Aí, não tinha visto do que se tratava esse folder. Isso, então eu acho assim que tem dois grandes momentos da vida de uma reitora, né? Que eu sempre digo assim, é quando planta vestibular, que para nós esse é o nosso plantar, né? Onde você vê assim muitos jovens com a esperança de entrar na educação superior e entrar na Unijuí, né, uma grande universidade, e um outro movimento que é a formatura, onde a gente vê o pai, a mãe, a família, ainda que muitas dessas famílias seja o primeiro filho que tem um diploma universitário. Então, universitário é uma grande emoção. Eu sempre me emociono com isso, né? E hoje à tarde, então, tivemos o lançamento aí do vestibular 2024, com muitos cursos novos, com cursos de verão aí, fonoaudiologia, design, 3 novos cursos, né? Design digital, design gráfico, design ambiental, e com também toda a parte de estrutura e organização do curso de medicina também organizado. Todas as informações no portal da universidade, com prazos, datas, como será a prova, né? Nós temos muitas possibilidades de prova, não é somente um dia, né? Você pode fazer a prova presencial, você pode fazer a prova online, então muitas possibilidades para qualquer desejo que o estudante quiser. Reitor, até hoje eu fui participar do evento lá e cheguei a levar um susto. Puxa, fonoaudiologia está saindo, ela ouviu minha opinião. Boa, reitora. É isso mesmo, ouvimos a opinião e também o próprio design aqui, ele sai dessas demandas e desse ouvir as nossas comunidades, né? Não é à toa que voltamos a ter administração em 3 passos, estamos colocando o curso de arquitetura em Santa Rosa, né? E fonoaudiologia, que era um curso assim bastante esperado e com uma necessidade imensa, né? O nosso parceiro aqui, zumbido aqui, nossa parceira aqui, a ProAudio, a Tânia Ferrari Valau, você já estava conversando com ela, que não tem que estar trazendo profissional de outros estados do Brasil, porque não tem mais aqui. ProAudio será nossa parceira, inclusive com possibilidade de termos os laboratórios e algumas práticas lá dentro, com certeza. Muito bom, reitora, obrigado por ter vindo, atendido aos convites. Parabéns, reitora, pelo trabalho aí. Eu sei que não é fácil, é noites mal dormidas aí, só a gente que vivenciou, já que a senhora falou que eu fui do Conselho Curador, agora tem que explicar lá o que é o Conselho Curador. Isso. Então, na realidade, são pessoas, né, da comunidade que vão lá ouvir a situação, as ideias da universidade, e você pode dizer o teu sentimento, qual é a tua opinião. E são pessoas de diversos setores, né, que ajudam com ideias, né, que tentam trazer alguma coisa num lugar que a coisa é, digamos assim, top. Tu chega lá assim, falando feijão com arroz, né? No meio acadêmico, então é meio complicado, assim, também você chegar e dar uma opinião para uma doutora, alguma coisa assim, não, mas o sentimento é esse, assim. É outras visões, né? É importante ouvir, porque de mercado. Na realidade, o público que vai consumir é justamente que está nessa área. E principalmente, bom amigo, eu acho que é importante assim, dizer que o Conselho Curador e o Conselho Diretor, 2 conselhos que são ligados à fundação, então a FIDENE, eles necessariamente precisam ser constituídos por pessoas da comunidade. Está lá o empresário, está lá o agricultor, está lá o sujeito dono da rádio, né? Que traz a perspectiva e a visão, nos ajuda a gerenciar a instituição.
Muito bom, bom papo aqui, um papo sobre educação. Só para finalizar aqui uma dúvida, a senhora passa o bastão que dia é a formatura? 14 de dezembro. 14 de dezembro, vai entregar? A formatura, né? Vai ser. Aí vai tirar umas férias. Isso, mais ou menos isso. Obrigado. Mais uma E vez. saudar a primeira visita da reitora pessoalmente. Né? Então, Vamos fazer mais uma antes de... Muito obrigado pela deferência. Muito obrigada.